Pois é, e para piorar um pouquinho, o aumento de casos da variante Delta do coronavírus no mundo todo tem trazido uma preocupação a mais para a economia mundial e, em consequência, para a nossa também. O que vem por aí? Mais uma onda dessa pandemia? A volta de fechamento de setores que, neste momento, estão voltando ao normal? Essas incertezas derrubaram as bolsas de valores ontem. A nossa aqui, a de São Paulo, caiu 1,24%. Vamos até Brasília, com a análise do professor Ricardo Caldas. É uma nuvem de dúvidas do que vem por aí, né, professor? Boa tarde. Boa tarde, Braga. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Com certeza, quando você tem um espirro, né, numa bolsa fora do Brasil, acaba virando um resfriado, uma gripe aqui. Então, é o que está acontecendo, né? Os agentes econômicos no exterior estão muito preocupados com a volta desse coronavírus, essa nova etapa, esse coronavírus, essa variante Delta, né? E, inclusive, com a possibilidade real de que alguns países venham a fechar suas economias. Então, isso derrubou as bolsas fora do Brasil, especialmente em Nova York, e acabou derrubando a nossa bolsa também ontem, que caiu 1,24, e indo até um patamar mais baixo do que ela estava acostumada, chegando a 124 mil pontos. Então, isso mostrou que realmente os agentes econômicos estão se sentindo inseguros, né, sobre o que vai acontecer e se isso pode afetar a retomada da economia global, como vinha acontecendo. Professor, quando a gente fala a bolsa caiu 1,24%, para o cidadão comum, qual é a luz vermelha que se acende, hein? Olha, para o cidadão comum, imediatamente, nenhuma, né? O que acontece é que para os investidores, para aqueles que têm ações na bolsa, né? Então a gente tem que pensar numa pensionista, né? Numa pessoa aposentada que colocou as economias dela numa ação, que não é tão comum no Brasil, mas é muito comum nos Estados Unidos. Então aquela pessoa pode ter um efeito sobre as suas economias, né? Tanto a perda de valor do que economizou, como também, eventualmente, se a empresa tiver prejuízo, ela vai deixar de receber os seus dividendos. Isso pode afetar também o seu padrão de renda, o seu nível de consumo. Perfeito. Agora, indo lá para aquele estudo da Febraban com o Banco Central. O brasileiro tem como fazer um diagnóstico de como que está a economia dele num momento tão complicado como esse, professor? O que o senhor acha? Olha, é difícil, né? Os dados da CNC são muito claros, né? Eles falam por si mesmos, nós temos em torno de 70% das famílias endividadas. É claro que o coronavírus no ano passado bagunçou toda a economia, né? Todos os projetos, o planejamento das empresas e, evidentemente, afetou também o planejamento das famílias, né? Então, nesses casos, o que se recomenda é que a pessoa sempre viva um pouquinho abaixo do seu padrão, né? Como os ingleses fazem, né? Eles gostam de falar que nós sobrevivemos à Segunda Guerra, né? Então eles sabem o que é poupar. Nós aqui não temos essa cultura da poupança, tá certo, Braga? Então era importante que o brasileiro poupasse mais e às vezes vivesse um pouquinho abaixo do seu padrão para ter a sua economia para um momento de emergência. Agora, eu conversei também com algumas pessoas, inclusive pequenos lojistas, né, pequenos empresários, que eles falaram que eles tinham uma economia no ano passado, chegou o coronavírus, né, a pandemia, e destruiu as suas economias e agora já não tem mais uma economia, uma reserva para fazer frente caso haja uma nova onda. Eu ouvi falar também, tinha muita gente com exatamente isso que o senhor está falando, com dinheiro guardado, foi pagando prestações devidas para não ficar com o nome sujo, e se vier uma outra leva de fechamento agora, é o caos, né? Professor... Na verdade, isso já aconteceu. Pode falar, pode falar. Desculpa, posso só complementar? Pode. Isso já aconteceu, de certa forma, porque muitos bares e restaurantes que fecharam nessa última onda de março desse ano já não reabriram. Então, isso já está acontecendo, de certa forma. Verdade. Professor, obrigado. A gente se encontra amanhã. Um abraço. Até amanhã.